Conclui. Não, então não me agrada muito, mas eu sei que na situação que a gente está vendo, tem situações que realmente isso aí, sem isso aí, seria uma situação ainda mais catastrófica o que a gente está vendo. Agora, o preço é altíssimo. É isso que as pessoas estão entendendo. Não existe dinheiro grátis. Não existe assim, estamos ganhando R$600. Não. Estamos perdendo 101 bilhões de reais, quase 102 bilhões de reais. Né? Eu não sei quanto de porcentagem do nosso PIB anual isso aqui representa, mas é muita coisa. É muita coisa. São 100 bilhões só esses dois últimos, né? Fora os outros 3 pagamentos, se eu não me engano, que já tiveram. Né? Então, no total já são 5. Fazendo aqui uma conta rápida, teria mais ou menos 250 bilhões de reais. Né? Esse dinheiro precisa sair de algum lugar. Não acha você que você não vai pagar por esse dinheiro. Né? Tendo recebido ou não, você vai pagar por esse dinheiro. Seja por impostos, taxas que vão precisar ser criadas, tudo. Esse dinheiro vai ser pago por alguém. E com certeza será o povo brasileiro, a população brasileira. Então, vocês vejam o problema que toda essa loucura de isolamento, de quarentena, causou. E quando a gente olha os dados, a gente compara até com países que não fizeram quarentena, vocês vejam que o resultado, né, não teve impacto nenhum na questão de números para a saúde. Né? Todo esse impacto que disseram que ia ter, você compara com outros que não fizeram quarentena, e cadê essa diferença tão grande? Não tem. Mas a economia tá aí, ó. Que o pessoal, é como eu já falei várias vezes, as pessoas, eu acho que foi um erro falar assim em economia lato sensu, né? Deveria ter sido dito assim, olha, que cada pessoinha vai perder o seu empreguinho e aí a coisa vai ficar feia. Porque assim, tem gente que acha, me perdoem assim se eu parecer meio infantilizado aqui uma situação, mas tem gente que acha que um saquinho de arroz, 1 quilo de arroz, ele simplesmente faz lá um pirlim-pim-pim e pronto, aparece dentro do mercado. Precisa toda uma rede de produção para que chegue o saco de arroz lá no supermercado. Aí, meu amigo, de cada R$10 que tu vai nesse supermercado gastar, em torno de 7 e pouco é o valor de imposto e taxa acumulado. Will, não tem nenhuma alíquota de 70%. É por isso que eu estou dizendo que é o imposto acumulado nas várias esferas, taxas e custos e tudo mais. Então, quando tu gasta 10, tu não está gastando 10, tu está gastando 3 ou menos, é o que tu acaba gastando efetivamente. E aí, quando tiver que pagar essa conta toda, essa função toda aí da pandemia, quando vier a conta para pagar, meu amigo, é aí que a coisa vai ficar realmente feia. Eles vão ter que criar impostos, eles vão ter que, vai se falar muito no arroxo fiscal, vai ter muito partido de esquerda falando, tem que criar um imposto sobre grandes fortunas, porque a solução dos problemas do Brasil é sempre um imposto sobre grandes fortunas. Vocês podem pesquisar qualquer problema que tem no Brasil. Qual é a solução? Imposto sobre grandes fortunas, certo? Como se todo mundo tivesse as grandes fortunas para pagar imposto sobre isso. Vão criar várias taxas e quem é que vai ser a pessoa que mais vai pagar imposto, para variar, é o cara que recebe salário mínimo. Quanto menos tu recebe, maior é o imposto que tu acaba pagando. Independente se seja imposto sobre grandes fortunas. Porque eu digo o seguinte, o cara que tem dinheiro, por exemplo, vamos pegar por exemplo aí eu ia citar um nome, mas não vou citar. Imagina um mega empresário qualquer aí, um empresário X, certo? Se ele tiver que pulverizar a empresa dele em várias microempresas para ficar tudo no simples e ele pagar menos impostos, ele tem condição de contratar mão de obra para resolver isso daí e ele vai fazer isso e ele vai pagar menos imposto. Agora, tu que é pessoa física comum, tu que é um cidadão comum no povo, tu tá lascado, tu vai pagar cada vírgula da alíquota ali, é tu que vai pagar. E, como eu digo, né, se tu tem algum amigo de esquerda, alguma coisa assim, algum comunista mesmo, pode avisar essa pessoa que ela também vai pagar essa conta aí. E essa conta vai custar muito mais caro do que o que a gente pensa. Vai ser muito, muito mais caro. Não vai ser coisa de 2 centavos por dia que tu vai pagar isso daí, não. Vai te custar muito dinheiro, meu amigo. Muito dinheiro mesmo. É difícil, Max. É difícil. Prossegue aí na festa aí que é difícil, meu amigo. Pois é, não, e a gente comentava aqui, né, nessa questão de... A gente sempre fala aqui da questão da perseguição, né, que as pessoas de direita, os conservadores, sofrem nas redes sociais e por parte também da grande mídia. Saiu uma reportagem muito interessante, tá? Max, desculpa, só voltando ainda nesse tópico aí. O Will estava falando bem ali da questão do auxílio, ele... Você falou, como é que o Will... Em primeiro lugar, bom dia, né, Will? Bom dia, Alan. Acabou de chegar aqui. Satisfação. Isso, então, aí eu tava ouvindo vocês lá em cima, né, enquanto eu tava fazendo algumas reuniões, algumas coisas.
E você falou assim, não falar exclusivamente de economia. Eu me lembro bem do Luiz Felipe, de Aliança e Bragança, dizendo que a primeira pauta do presidente Bolsonaro não deveria ser a economia, mas a segurança pública. E quando a gente vê o governo Bolsonaro ajudando essas pessoas, é incrível que ainda tem gente meio frustrada, assim, fala assim, pô, mas ninguém vai elogiar o Bolsonaro? Eu falei assim, mas é óbvio, né, cara? É óbvio, ninguém vai elogiar o presidente Bolsonaro, porque isso aí era a agenda deles. Eles é que faziam isso aí, eles vão ficar quietos, né? Só vão querer cada vez mais. E aí o governo tá cedendo, e isso não é bom. Porque o Max chegou a comentar aqui, quem que paga essa conta? Esse dinheiro sai da onde? Né? Você questionou do percentual do PIB. Esse dinheiro sai da onde? Esse dinheiro sai do fundo eleitoral? Pois é. Esse dinheiro sai do fundo partidário? Sai do salário dos deputados? Não sai. Pois é. E aí você vai ouvir a Rosa Weber? Não, foi a Rosa Weber? Não, foi uma outra, a Carmen Lúcia. Aí é difícil, né, a gente lidar com a pandemia com esse governo aí. Pô, mas, peraí, o que ela fez em prol do povo sofrido? Ou dos hospitais? Eu tô conversando com algumas pessoas e o pessoal tá falando aqui, ó, recebi a mensagem, lá na Paraíba, hospital de campanha será fechado. Mais um. Sim, noticiamos vários aqui. Né? Então, assim, o que a Carmen Lúcia fez? O que o judiciário brasileiro fez? É que eu não tenho esses dados aqui agora, não tenho esses gráficos, mas eu peço pra você que tá me assistindo em casa, depois dá uma olhadinha na fatia do dinheiro que vai todinho, todo ele pra União, e depois você tenta ver quanto que vai pro Legislativo, quanto que vai pro Executivo e quanto que vai pro Judiciário. É ali que o pau quebra. Todo deputado, todo senador, todo político e até jornalista tem medo de falar, olha, a maior fatia dessa grana vai pro Judiciário. Por quê? Amanhã você vai precisar de um juiz. Entendeu? E aí, defensor público. E aí, assim, não é que nós queremos simplesmente destruir o salário do judiciário ou criar algum discurso demagógico contra o judiciário, até mesmo porque, acredite se quiser, existem primeiras instâncias que estão à míngua. O advogado sabe disso. Tem primeira instância de cidade de interior que tá à míngua. Assim como tem delegacias que estão à míngua. Assim como existem prefeituras que estão à míngua. E não é porque eu tenho alguém roubando. É porque o que é destinado ali, na letra do papel, é pouco. Mas o meu questionamento é, até quando as pessoas em casa ficaram pensando assim, pô, mas o Bolsonaro poderia, pelo menos, né, não sei, ter dialogado com os governadores, ter conversado com os governadores. Conversar como? O cara quis inaugurar a transposição do Rio São Francisco, o governador não quis. Não quis. Pelo menos, essa canalice o Maia Alcolumbre tem. Ontem eles foram lá. Você tá entendendo? Essa cara de pau, o Maia Alcolumbre ainda tem. Vai lá, tira foto. Aperta a mão, né? Aperta a mão. Tamo junto, né? O governador do Ceará, nem isso. Nem isso o cara quis. E aí você que tem casa pensando assim, não, mas o Bolsonaro tá, beleza, não dá pra dialogar com os governadores. Pô, mas não dá pra botar um melhor ministro da saúde pra poder conversar sobre essas coisas, fazer decretos melhores. Olha, quem começou essa merda toda foi Moro e Mandetta. E Mandetta estava lá exatamente porque você acha que diálogo com político vale a pena. É isso que as pessoas não entendem. Todo mundo fala assim, o Bolsonaro se vendeu pro Centrão. Filho, ele dialoga com os políticos, dando pelo menos um pouco de espaço ali, por exemplo, no Ministério da Saúde. Desde o início do governo ninguém falava porra nenhuma. O Moro tava lá desde o início, só agora que ele descobriu, segundo ele, que o Bolsonaro não quer mais lutar contra a corrupção. Há todo um plano de destruição do Bolsonaro que não adianta ficar ajudando as pessoas com esse auxílio. Esse auxílio aí, ele deveria de arrancar lágrimas de qualquer jornalista que fala assim, eu sou contra, tá ali o livro do Ação Humana, né, do Von Mises ali, eu sou contra, esse tipo de auxílio não ajuda em nada, mas agora em tempo de pandemia, vamos assumir o discurso dos caras de pandemia, do caralho a quatro. O cara pensa o quê? Poxa, não, cara, como o Max falou, o cara tem que ir trabalhar, se ele for trabalhar ele vai preso, né? Então alguma coisa tem que ser feita, porque senão o cara vai começar a passar fome, vai passar necessidade, e aí vem a fraqueza moral. Uma parcela dessa população sofrida, não é por causa da pobreza, mas uma parcela dessa população sofrida vai pra criminalidade. E aí? Então dá uma ajuda ali pra ver se as pessoas pelo menos não passam fome, e aí vamos tentar reverter essa situação dos governadores e dos prefeitos. Aí passou esse problema, aí o governador ou o prefeito vira e fala assim, pô, Bolsonaro tá dando auxílio, tô fechando o hospital de campanha, vou resolver isso aqui agora, né? Pode trabalhar. Aí vem o STF e fala não. Exatamente.
Não pode, Tinha- tem pandemia. Não pode, ouvir os especialistas. Tinha autonomia pra fechar. Pra abrir não tem não. Pra abrir, não tem mais autonomia, não. Uhum. Aí o STF mudou de ideia. Não, agora você não tem mais autonomia, não. Aí fica um problema, Will e Max, quase que insolúvel, cara. Quase que insolúvel. Pô, mas o benefício, ele é ruim enquanto método, mas ele pode ser útil ou bem-vindo enquanto algo esporádico. Algo que venha a ser agora, aqui, ocasional. Eu acho que útil é uma melhor definição pra isso aí. Porque Porque nem é bom em si, não né? é bom em si, ele é útil. Ele é útil pra situação Conveniente. emergencial, Convém, conveniente. E aí, útil não no sentido de utilitarismo, tá? Aqui, a gente tá falando de filosofia. É, pois é. Útil no sentido de necessário e obrigatório, que não tem que fazer, você vai fazer isso para tentar dar um é- alento para alguém. É conveniente mesmo. É. Conveniente E pra aí- uma situação emergencial. E aí, você não fazendo, você piora a situação da vida do cara e o governador vai cada vez mais ferrar a vida dele, o prefeito também. Aí, beleza, você vai lá dar o benefício que você já não quer, porque você tá tirando dinheiro do próprio bolso do cara. Porque esses benefícios, eles deverão ser pagos. Por quem? Óbvio, amanhã vai vir o Boulos dizendo que você tem que ser pago pelos banqueiros. Né? É. Tem que taxar os É a ricos. rubrica que eu falei, né? Todos os problemas do Brasil se resolvem com o imposto com grandes fortunas, de grandes fortunas. É, Se aí resolve eu- tudo com isso. Aí as pessoas não sabem que aumentar o imposto sobre grandes fortunas também será pago por ele lá embaixo. Exatamente. Uhum. Também será pago por ele lá embaixo. Vamos desenhar, Max? Uhum. Vamos desenhar? Digamos que eu virei milionário. Até ganhei. Isso aqui eu ganhei, sabia? Esse terno aqui. Bonito, né? O que eu mais escuto do Alan em questão de roupa é: isso aqui eu ganhei do fulano, isso aqui eu ganhei do ciclano. Tem vergonha, não. Não tem É, vergonha. ganhei mesmo. Esse aqui eu também ganhei também. Eu não tenho vergonha, não. Aí, Essa aqui eu também ganhei, é verdade. É a minha verdade também. e aí, beleza. Aí eu virei milionário. Aí vai aumentar o imposto sobre a minha fortuna. Né? O que vai acontecer? O salário que eu poderia te pagar X, eu vou te pagar quanto? Menos que X. Vai pagar X menos alguma coisa. Então, beleza. E aí isso significa que a sua capacidade de compra, ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Vai diminuir. E uma outra coisa, Sempre diminui. você vai ter que repassar o valor do que você está gastando a mais nos seus produtos. Então você ainda vai ter que onerar o cliente para Eu poder ia chegar lá sustentar. duas vezes. Ah, beleza. O primeiro é o seguinte, seu poder de compra, ele vai aumentar ou vai Vai diminuir? diminuir. Seu poder de compra diminui. Então você poderia comprar um carro X, você vai ter que comprar um carro menos X. Né? E aí o que vai acontecer? Você que poderia ter 2 empregadas ou 2 funcionários numa pequena empresa da sua esposa, Exatamente. quantos você vai ter menos funcionários? Porque Menos as pessoas vão estar comprando menos. E aí quando as pessoas compram menos, elas vão ter que comprar menos e mais caro 2 vezes. Exatamente. De mim, que sou o dono milionário, e da pessoa. E aí quem que paga a conta no final? O cara que recebe auxílio. É isso aí. Ou seja, Exatamente. você vai contratar menos pessoas, então você já colabora para o desemprego, você vai diminuir os salários, diminui o poder de compra, e você ainda aumenta o preço dos produtos. E aí é feito cascata. Quando aumenta o produto, o que vai acontecer? Vai aumentar o milho, a soja, a carne, o leite, o queijo, a manteiga, Exato. o aluguel, a compra do carro, a compra de um imóvel, de uma casa, de um apartamento, financiamento. Tudo vai piorar e a economia vai virando uma bola de neve. Pois é. Tem uma questão que pode parecer até um pouco polêmica, né? Mas o que eu acho a maior burrice do mundo quando se fala em dados é falar assim: 90%, né, 99%, não sei quanto é exatamente, mas sei que é mais de 90% de toda a riqueza do mundo está nas mãos de 1% da população do mundo, né? Ok, só que você tem que pensar o seguinte: quanto maior crescer a riqueza desse grupo aqui, mais vai crescer a riqueza do outro grupo. Você tem que pensar em sentido de proporção. Ué, basta ver nos Estados Unidos. Como é que funciona nos Estados Unidos? O cara tem um emprego de $4 mil, né? Que é mais ou menos os $48 mil anuais, né? O cara tem não, em 48 é muito pouco. O sonho do cara é ter um salário de $70 mil. Eu sou ruim de matemática. 70 dividido por 12, bota aí depois. Bota aí. Vai dar 72 dá 6. Então dá 6. Então o sonho do cara é bater um salário de $6 mil, tá? E aí a empregada dele chega lá como? Converse com qualquer pessoa nos Estados Unidos. Como é que essa pessoa, a empregada doméstica, chega na casa do cara que tem $10 mil de salário, $15 mil de salário? Como ela chega lá? Ela chega de fusquinha? Ela chega de Chevette velho? Ela chega como? Qual o tipo de carro que ela chega? Como vivem os filhos dela? Como vive a família? Vive em barraco? De telha de zinco? Não vive. Não existe casa de telha de zinco nos Estados Unidos, acorda? Não existe. Por quê? Lá tem mais milionários. Isso aí. Agora, o aquela incrível... história onde tem
Onde tem mais dinheiro se recupera primeiro e existe uma possibilidade de se investir mais e gerar mais riqueza. É isso aí. Sempre assim. É isso aí. Desculpa interromper. Não, é isso mesmo. É porque as pessoas elas ficam assim no dado polêmico, né? Que é pra causar mesmo, né? Aquela comoção, a pessoa ficar indignada, né? Fica indignada. Mas na verdade, se hoje a pessoa que mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro, se hoje ela tem uma Smart TV, um home theater, né? Um acesso à internet banda larga, um Netflix, é porque mais ricos existem no Brasil hoje do que antes. Sim. Uhum. Porque se você pegar a vida das pessoas, né, de lugares pobres do Rio de Janeiro, eu tô falando do Rio de Janeiro porque é uma realidade que eu conheço, mas eu acredito que isso se repita também nos outros lugares do Brasil. Mas se você pegar de 50 anos atrás, dos meus pais, tá? Dos meus pais, a vida era muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, é isso que as pessoas têm que tentar entender nessa lógica da economia, que é desigual, mas a desigualdade, ela é ruim em si mesma ou ela pode trazer algum benefício? Essa que é a questão. Porque quando você iguala, né, você pega quem que iguala? Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, né? Você iguala, mas aí pra você igualar, você não vai conseguir igualar pra todo mundo virar milionário. Isso não existe, impossível. Você vai igualar todo mundo na miséria. Aí você iguala. O Estado lá, né? A elite multibilionária, inclusive, e o resto do povo, todo mundo igualado na miséria. É isso que acontece. Agora, quando você permite que existem pessoas mais ricas, proporcionalmente, enquanto essas aqui vão crescendo, as de baixo também vão crescendo. Tá? Que é aquilo que o Will estava falando, porque os de cima vão gerando riquezas que vai chegando pouco a pouco nas pessoas que estão embaixo. É óbvio que podem existir situações de injustiça, né? É óbvio que é preciso visar o bem comum, sim. Sim, é preciso fiscalizar certas coisas, é preciso ver, né, situações por exemplo, de trabalho escravo, que isso acontece, né? Então, não é sobre isso que eu estou falando, né? Eu estou falando sobre essa realidade da economia, de quando você olha uma desigualdade, você acha que ela é algo ruim em si mesmo, quando na verdade você vê que a capacidade da pessoa de classe média, classe baixa, a capacidade dela de compra, ela tem crescido nas últimas décadas no Brasil. É só você olhar como é a sua vida hoje e como era a vida dos seus pais e dos seus avós, que você vai ver a grande diferença que existe. Quando eu morava lá em Santa Catarina, tem um amigo meu que ele é piloto de avião, piloto da Azul. Ele tinha empregado, ele gerava um emprego, pagava lá tudo certinho, assinava a carteira dela lá e tal, pagava tudo conforme a lei, bonitinho, ele fazia tudo isso. Eu não tinha empregado, eu queria ter, eu realmente gostaria de ter, né, só que, enfim, questões das mais diversas aí, não tinha condição. Então, é o seguinte, ele ganhava 30 ou 35 mil por mês de salário, que pingava lá na conta dele, permitia que ele pagasse um salário bacana para uma empregada doméstica. Pronto. Gerou emprego, movimentou a economia, que a senhora, ela conseguia dar sustento pro filho, que ela é mãe solteira e tudo mais, ela conseguia dar sustento pro filho, a mãe dela era doente, morava lá na casa dela, tudo bonitinho, ela tinha um carrinho bacaninha, né, não era grande coisa, mas também não era um pau velho, igual as pessoas dizem assim, era um carrinho ok, que levava ela pra cima e pra baixo, pronto. Aí, ó, gerando, o cara ganhava 30 pau por mês. Para uma empresa privada, detalhe, não era estatal, piloto de avião, não tem estatal de avião no Brasil. Então, pronto, olha só, como é fácil, né? Como é simples. Lógico que tem desigualdade, sempre vai ter desigualdade. Não tem como ser todo mundo campeão do mundo, não tem como ser todo mundo campeão, não dá. Sempre vai ter que ser alguém que vai ser baixo, enquanto vai ter alguém que vai ser campeão e as pessoas ali do meio do caminho vão ter que se esforçar para tentar chegar lá em cima. O jeito é esse. Ou se conformar, ou o cara se conforma lá e ser sempre o 15º e pronto, tá resolvido o problema. Eu penso desse jeito. E onde tem mais dinheiro, por exemplo, na questão toda da quarentena e da pandemia, qual vai ser o país europeu que vai se recuperar primeiro? O país europeu vai primeiro se recuperar. A Alemanha, que é onde tem mais dinheiro, são os alemãos. No mundo, quem vai ser o país que vai se recuperar primeiro? Os Estados Unidos, onde tem mais milionário, onde tem mais rico, onde tem mais riqueza, onde dá para produzir mais. Agora vem a pergunta. Nos outros lugares, como, por exemplo, Cuba, que foi citado aqui, ou nas ditaduras lá da África, esses lugares vão se recuperar ou não? Pode falar, meu amigo, manda ver. Não, era o seguinte, Will, você tá falando dos países que vão se recuperar, né? Aí a gente pensa assim, puxa, Bolsonaro vai se aproximar com Estados Unidos, Israel, Inglaterra, né? Alemanha. Alemanha nem tanto, né? Por causa da Merkel. Mas assim, a Alemanha enquanto país, né? Uhum. E aí você pensa assim, pô, agora a gente vai se aproximar com esses países de grande potencial e nós vamos modificar um pouco as parcerias no Brasil. Só que isso começou agora. Eu tenho uma notícia que não é muito legal. Tem outras parcerias que estavam em andamento e que não são recentes. Eu quero muito trazer isso para a pauta. Foi um trabalho em conjunto aqui com a nossa equipe de redação.
a gente colocou um histórico mínimo, tá, Will? Mínimo, de como que a China veio a ser a grande parceira comercial do Brasil.